Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Na aula de hoje a gente vai continuar a nossa análise do Match Odds do Campeonato Brasileiro. Hoje analisando a temporada 2021 e a temporada 2022 até o presente momento. Se você gosta de vídeos com essa temática, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Se gostar do vídeo, ao término, deixa o gostei e cogita entrar no nosso grupo do Telegram para a gente trocar uma ideia por lá. Então vamos lá. Hoje o que a gente vai fazer? Inicialmente vamos fazer a importação das nossas bibliotecas e do nosso DataFrame, né? As bibliotecas que eu vou utilizar vai ser o Pandas, vai ser o NumPy, vai ser o DataTable do Google Colab e os warnings para a gente ignorar. O Pandas para a gente trabalhar o nosso DataFrame e o NumPy para a gente fazer uma manipulação matemática que a gente vai fazer hoje. Depois que a gente importar as nossas bibliotecas, o que a gente vai fazer? A gente vai importar o nosso DataFrame, né? Então, o DataFrame do Campeonato Brasileiro. Vou utilizar, mais uma vez, o site Futebol Data. Vou selecionar essas colunas para a gente trabalhar e fazer essas modificações no título das colunas que a gente já viu, tá bom? Até aqui, tudo igual que a gente fez na aula passada. O que vai mudar agora? Que agora eu vou filtrar as temporadas, não somente a temporada 2022. Eu vou querer a temporada 2021 e a temporada 2022, tá certo? Então, utilizando esse comando aqui, ele vai filtrar. E eu vou salvar esse filtro dentro do meu DataFrame original. Depois eu vou resetar o meu index. E se por um acaso tiver alguma linha que não possua dados, a gente vai eliminar utilizando o df drop na. Então essas 4 linhas de código vão selecionar o nosso DataFrame, vão organizar o nosso DataFrame e vão limpar o nosso DataFrame, tá bom? Posso clicar aqui de uma por uma, como também posso minimizar e executar todas de uma vez. Nosso próximo passo vai ser criar as nossas variáveis secundárias. As variáveis secundárias que a gente vai trabalhar, inicialmente, vai ser as mesmas que a gente trabalhou na aula passada, que é o quê? A probabilidade do time mandante vencer, a probabilidade do empate e a probabilidade do time visitante vencer. Como é que a gente calcula cada uma? A probabilidade, como a gente sabe, é o inverso da odd. Então, 1 sobre a odd do home me dá a probabilidade do home vencer. 1 sobre a odd do empate me dá a probabilidade do empate. E 1 sobre a odd do away me dá a probabilidade do away. Então, criei essas 3 funções e vou criar uma coluna para cada uma dessas funções. Então, vou executar essa linha e vou executar essa próxima linha para ele criar cada uma das colunas. Para a gente visualizar o nosso DataFrame, coloquei esse comando df aqui que vai mostrar para a gente o nosso DataFrame. Então, tá aqui, ó. A gente tem o número, né, o index foi reorganizado, a temporada, a data, o nome dos times, quantidade de gols na partida, o resultado, as odds e agora a gente tem essas 3 novas colunas que são as probabilidades. Se você dividir 1 pela odd do time mandante, você tem a probabilidade. 1 pela odd do empate, você tem a probabilidade do empate. 1 pela odd do visitante, você tem a probabilidade do time visitante. Tá bom? Nosso próximo passo vai ser o quê? Vou utilizar uma variável chamada valor do gol. Essa variável, ela não é minha. Não foi eu quem criei. Quem criou foi um dos maiores cientistas de dados que eu conheço, né? E que a maioria dos traders e punters no Brasil conhece, que é o Adriano Duarte da Full Trader. Para quem não conhece, esse é o Instagram dele, né? Data2Bet. Quem ainda não segue o Adriano Duarte, segue ele, porque a ideia do vídeo de hoje vem de uma das milhares de lives que eu assisti dele. Então vamos lá. O que é essa variável chamada valor do gol? O Adriano Duarte, ele sempre fala que a gente deve ponderar as nossas variáveis pela odd. Eu já utilizava isso há muito tempo, né? Fazia a ponderação pela odd do time mandante, pela odd do time visitante. Porém, em uma das lives, ele deu esse nome, né? O valor do gol, que é o preço que se paga pelo gol que cada equipe marca. A gente sabe que é muito mais fácil
fazer um gol em um time da Série D do Campeonato Brasileiro do que fazer um gol em um time da Premier League, por exemplo, né? E o mercado sabe disso. Então, ele pondera a odd por conta disso. Se a gente pegar, por exemplo, um jogo parelho, times com odds por volta de 2, um gol de cada equipe, qualquer uma que seja, vai pagar muito mais do que, por exemplo, um gol do Manchester City. Por quê? Porque todo mundo espera que o Manchester City marque muitos gols. Então, o time que é super favorito, ele acaba por ser penalizado por conta disso. O valor do gol do time super favorito acaba por ter um peso menor, tendo em vista que ele vai marcar um gol contra um time que tem uma probabilidade muito pequena de ganhar, de vencer a partida. Então, como é que o Adriano Duarte criou essa variável? Eu simplesmente dividia pela odd. Ele multiplica pela probabilidade, que dá a mesma coisa. Então, o valor do gol para o time mandante vai ser o quê? Vai ser a quantidade de gols que o time mandante vai fazer, vai marcar naquela partida, multiplicado pela probabilidade do time visitante. Ou seja, o peso que eu estou colocando no gol que aquela equipe marcou vai depender da probabilidade do outro time. É muito mais fácil um time marcar um gol em uma outra equipe que tem uma odd 5, uma odd 10, do que ele marcar gol em uma equipe que tem uma odd 1.50, por exemplo. A odd ela é inversamente proporcional à probabilidade. Então, quanto maior for a probabilidade, mais difícil vai ser marcar aquele gol, então maior vai ser o valor daquele gol. Continuando no exemplo do Manchester City. Se o Manchester City vai jogar contra o Floresta Esporte Clube, um time da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, um gol do Manchester City não tem o mesmo peso do gol do Floresta. O gol do Floresta vai valer muito mais. Lembrando, para o mercado, tá bom? Então isso aqui é a precificação do mercado. O mercado é soberano, tá certo? O mercado ele sabe precificar muito melhor do que a gente. Então a gente só faz utilizar as informações que ele dá pra gente. Então o valor do gol do time mandante vai ser a quantidade de gols que ele vai marcar multiplicado pela probabilidade do time visitante. E como seria o valor do gol do time visitante? Exatamente a mesma coisa. O valor do gol do time visitante vai ser a quantidade de gols que o visitante vai marcar vezes a probabilidade do time mandante vencer. Aquele gol só vai ter um valor alto se, por um acaso, a probabilidade do outro time vencer também for alta. Tá certo? Então, vou executar essa célula para criar essas nossas duas variáveis e vou criar agora as duas colunas que vai receber essas variáveis que a gente acabou de criar. Vamos visualizar o nosso data frame. Então esse aqui é o nosso data frame. Como vocês podem perceber, ele criou duas novas colunas com o valor do gol do time mandante e o valor do gol do time visitante. Professor Leandro, temos aí algumas colunas que tem 0. Por quê? Porque o valor do gol ele é a quantidade de gols que o time marcou. Se o time não marcou gol, então o valor do gol dele vai ser 0. Tá certo? Então, nesse jogo aqui, onde a gente tem São Paulo e Fluminense na temporada passada, saiu 0-0. Então, o valor do gol de ambos os times vai ser 0. Tá bom? Valor do gol do time mandante, 0. Valor do gol do time visitante, 0. Então, essa vai ser a nossa, mais uma variável secundária que a gente vai criar. Nosso próximo passo vai ser o seguinte. A gente vai calcular a média do valor de cada gol. Porque eu quero saber, nos últimos 5 jogos, qual é a média do valor de gol de cada equipe. Então, vou criar uma coluna chamada média valor de gol home, média valor de gol away. Média de valor de gol home, eu vou agrupar pelo time mandante e eu quero calcular a média de gols do mandante. Média de valor de gols away, vou agrupar pelo time visitante e vou querer a média do valor do gol do away.
Vou calcular de 5 em 5, onde o mínimo período que eu vou utilizar vai ser 1. Como eu quero calcular a média, eu vou utilizar o comando min. Também vou utilizar o comando shift para quê? Para a gente não roubar. Para a gente utilizar a média de gols da partida atual para a próxima partida. Tá certo? Então, vou executar essa célula. Então, vamos ver o nosso data frame. Nosso data frame está aqui, onde a gente tem, né, agora as novas colunas que a gente acabou de criar. As probabilidades, né, os valores do gol e a média dos valores do gol. Se a gente agrupar por equipe, a gente vai ver que ele vai pegar 5 jogos e vai salvar na linha seguinte, tá certo? Próximo passo, mais uma variável que o Adriano Duarte também apresentou para a gente. Essa ele chamou de custo do gol, tá bom? O custo do gol nada mais é do que o quanto da probabilidade que o mercado precificou um determinado time, ele utilizou para marcar o gol. Então, o que a gente vai ter? A gente vai pegar a probabilidade do time e dividir pela quantidade de gols que aquele time marcou. Então, custo do gol do time mandante vai ser a probabilidade do time mandante dividido pela quantidade de gols que o time mandante marcou. Custo do gol do time visitante vai ser a probabilidade do time mandante vencer a partida dividido pela quantidade de gols que aquele time marcou. Tá certo? Vamos executar essa célula e vamos criar as colunas que vão receber essa continha aqui. Quando a gente fizer essa conta e apresentar o data frame, a gente vai ter um pequeno probleminha, né? Que vai ser o quê? Quando o time ele não marcar gol, o que vai acontecer? Eu vou ter a divisão da probabilidade por 0. E essa divisão, ela dá infinito, tá certo? Então, a gente vai precisar alterar essa aqui. Qual é a saída que a gente tem? No Excel, a gente utiliza a função se erro. Se por algum acaso der um erro, a gente pode setar um valor. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o comando replace, né? O que o comando replace vai fazer? Ele vai substituir um determinado valor dentro do nosso data frame. Para isso, a gente vai utilizar a função numpy, que ele trabalha com as nossas variáveis numéricas, e o infinito é uma variável numérica. Então, onde o numpy encontrar o infinito, ele vai substituir por 1. E esse inPlayTrue, ele vai permitir que a gente salve o data frame após a modificação. Então, onde tem o infinito, ele vai substituir por 1 e vai salvar o nosso data frame, tá certo? Depois, vamos calcular a média do custo do gol, agrupando pelo time mandante. Vou ter o custo do gol do time mandante e o custo do gol do time visitante. Vou fazer a média dos 5 períodos, né, utilizando o comando min, e vou salvar sempre na linha seguinte para a gente não roubar. Vamos executar essa linha e vamos visualizar o nosso data frame. Agora a gente já tem 21 colunas, que excede um número máximo de 20 colunas para ter a visualização formatada. Mas mesmo assim dá para a gente visualizar. Então, ó, onde a gente tinha o infinito, agora a gente não tem mais. A gente tem o valor 1. Então vamos aqui, ó, custo do gol. Aqui era infinito, aqui era infinito, aqui era infinito. Por quê que a gente colocou 1 quando o time não marca gol? Porque quando ele não marca gol, ele vai pagar caríssimo por isso. Ele está utilizando toda a probabilidade que foi dada para ele e ele não marcou o gol. Então isso vai fazer com que o custo do gol desse time que ele não marcou seja uma variável que, quando ele não marca gol, tem o seu valor elevado. Quanto menos o time precisar pagar para marcar um gol, melhor é para a gente. Aqui, o gol ele não está pagando com dinheiro, ele não está pagando com esforço
ao longo do jogo. Ele está pagando com a probabilidade. Quanto menor for o valor do custo do gol, melhor aquele time, melhor o rendimento daquele time. O contrário do valor do gol. Quanto maior for o valor do gol, mais importância, mais o mercado vai pagar por aquele gol daquela equipe. Tá certo? Para finalizar, vamos fazer o nosso teste para o nosso time São Paulo, né? Só para a gente visualizar. Então, o que foi que eu coloquei aqui? Coloquei o time, né? Os times, os gols e o resultado, e aqui as nossas médias dos valores de gols. Essas informações, elas são extremamente importantes para a gente criar métricas, criar métodos em cima desses valores, né? Vou deixar como dever de casa vocês tentarem estudar essas nossas variáveis secundárias para verificar qual a importância que o mercado dá para cada uma delas. Aqui a gente tem a média do valor de gol. Quanto maior o valor do gol, maior vai ser a importância que vai ser dada para aquele gol. E aqui a gente tem a média do custo de gols. Quanto maior for o custo do gol, mais caro, mais difícil está sendo para aquele time marcar aquele gol. Para a gente saber se tem valor uma determinada entrada num determinado time, não basta saber a média de gols que aquele time vai marcar, ou que aquele time marca normalmente. Você precisa saber quanto que o mercado está valorizando aquele gol daquela equipe naquela partida. Quanto que o mercado vai pesar para um lado ou para outro. Tá certo? Em breve, teremos mais estudos aqui nesse canal utilizando essas variáveis secundárias. Se você não quer perder, ativa as notificações, entra lá no nosso grupo do Telegram. Vou deixar 2 vídeos aqui para vocês. Um é o nosso método over 0.5 FT e outro é o nosso método over 0.5 HT. Agradeço a atenção de todos vocês, um abraço e até o nosso próximo vídeo.